Livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mahesh Chabda. Capítulo 5. Humildade, a posição do triunfo. Durante um jejum de 40 dias, o Senhor me visitou e disse que um reavivamento mundial estava por vir e que traria colheita de almas sem precedentes e glória para a terra. Acredito que entramos na era pós-carismática ou da onda da unção. Estamos começando a ver as primeiras gotinhas daquela chuva de unção e glória, os primeiros sinais das maiores colheitas que o Senhor descreveu a mim há alguns anos. Há sinais e estações na natureza que apontam para essa chuva que está por vir. Tanto as igrejas carismáticas quanto as pentecostais ao redor do mundo anteciparam a comemoração do centenário do derramamento da Azusa Street. Chuvas recordes desabaram de uma vez, como nunca na história, no Death Valley, na Califórnia. Sementes do deserto que permaneciam dormentes por 100 anos, de repente, brotaram para a vida, depois das chuvas anormais ao clima de deserto extremo do oeste norte-americano. Especialistas começaram a chamar o fenômeno de 100-Year Bloom. E pessoas de todas as partes do mundo vieram para apreciar aquela vista incrível. Um século depois de um dos mais influentes derramamentos desde o Pentecostes, milhares de cristãos esperançosos foram para Los Angeles, Califórnia, a fim de comemorar o centenário da Azusa Street. Fui chamado para ser um representante da unção de cura, junto com o Dr. Oral Roberts e Kenneth Copeland, durante essa comemoração mundial. O último dia do evento foi realizado no Los Angeles Memorial Coliseum. Horas antes da cerimônia de abertura, multidões já se amontoavam ao redor do estádio. A atmosfera estava cheia do espírito de unidade e expectativa. Oradores, líderes e mais de 45 mil cristãos se reuniram para uma experiência única. Quando subi ao púlpito para falar, a presença curadora e a densa glória do Senhor encheram aquele lugar. A multidão atentava a cada palavra, pronta para um toque enquanto eu compartilhava a história da ressurreição de um garoto africano de 6 anos de idade, Cat Chini, e a libertação miraculosa de meu filho da morte. Quando eu disse, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, estenda sua mão para a cura. Em nome do seu santo servo, Jesus. A arena se encheu com um rugido de louvor e expectativa e uma revelação do Espírito Santo desceu. As chuvas do Espírito Santo estão vindo sobre a sua igreja nos últimos dias como nunca. Creio que Deus está liberando novamente o poder como fez na Azusa Street. Um novo Pentecostes está chegando, um 100-Year Bloom. Mas a igreja só pode começar a operar no poder do Espírito quando seus membros obtiverem a graça divina na sua vida. Como podemos obter a graça? Devemos nos humilhar. Provérbios 3, 34 diz que Deus concede graça aos humildes. Jesus, nosso maior modelo de ministério, discipulado e liderança, nos mostrou o caminho. O apóstolo Paulo disse aos cristãos de Filipos: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso, o Deus o exaltou à mais alta posição. Ele fez um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, de 5 a 9. Há muita confusão em relação às palavras simplicidade e humildade, porque elas trazem imagens de atos de humildade exterior feito por pessoas que são tudo menos humildes em seu interior. A maioria desses esforços exteriores tem o mesmo efeito de quando alguém diz: "Obrigado, Deus, porque não sou mais orgulhoso." Apenas dizer isso coloca-nos de volta ao domínio do orgulho. Mesmo os atos exteriores, que muitos supõem ser fruto de humildade, podem nos colocar no perigo novamente, provocando orgulho de nossas obras. Existe, porém, um caminho bíblico para a humildade. Onde quer que eu esteja, pessoas chegam até mim e dizem: "Irmão Mahesh, ore por mim para que eu me humilhe diante de Deus e permaneça dessa maneira." Respondo a eles falando a respeito de Davi e dos Salmos. Em se tratando de orar por aqueles que eram seus inimigos, Davi escreveu: "Humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração." Salmos 35, 13. A palavra hebraica traduzida pelo nome me, na Nova Versão Internacional, é nefesh, que pode ser literalmente traduzida como ser que respira. A versão revista e atualizada da tradução João Ferreira de Almeida traduz essa palavra como alma. No Salmo 69, um clássico salmo messiânico do Cordeiro, Davi escreveu de forma profética: "Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Por amor a ti, suporto zombaria, e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria." Salmo 69, do 6 ao 10. O modo bíblico de se humilhar perante Deus é o jejum. Há períodos em que você precisa dizer à sua alma ou ao seu ser que respira quem é o chefe. Precisamos disciplinar nossa alma e uma das maneiras de fazê-lo é por meio do jejum. Quando nos humilhamos diante de Deus, recebemos sua graça e poder. O apóstolo Paulo escreveu: "Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido." 1 Pedro 5, 5 e 6. Se conseguimos viver em uma atmosfera de humildade genuína e não ficarmos impacientes, então, no devido tempo, Deus nos exaltará. O problema nos Estados Unidos e em muitos países é que nosso desempenho e cultura dirigida pelo prazer produzem algumas das pessoas mais impacientes do mundo. Fomos cuidadosamente ensinados a esperar gratificações instantâneas durante décadas de publicidade bem feita, marketing e propaganda de entretenimento na mídia. Se você duvida da minha declaração, então sente-se em frente à sua televisão com um cronômetro, apenas por uma noite. Rapidamente você perceberá que, em quase toda situação de comédia ou drama, a personagem principal consegue resolver os problemas da vida em apenas 30 minutos ou uma hora. E a maioria dos problemas surge porque eles não conseguem o que desejam, de modo que desejam e com rapidez que desejam.
Os comerciais que interrompem os programas servem apenas para reforçar essa mensagem, instigando-nos a acreditar que, se comprarmos determinado produto, poderemos instantaneamente ter uma vida melhor. Fomos condicionados a esperar rápidos consertos que requerem pouco sacrifício pessoal ou perseverança. Bem, a vida não funciona dessa maneira. Deus diz que, se nos humilharmos, Ele nos exaltará. Ele escolheu o garoto órfão hindu. Considere novamente a promessa divina. Ele diz que nos exaltará. Essa é uma tremenda promessa daquele que nunca mente ou falha em cumprir suas promessas. Fui muito humilhado pela inexplicável graça e misericórdia do Senhor por mim. Ele me conduziu durante anos de oração e jejum, e então escolheu aquele garotinho órfão hindu, criado por uma família pobre em um lugar distante na África, para realizar milagres para pessoas de 86 países. Ele até me usou para fazer milagres em Jerusalém, apenas a alguns metros das mesmas ruas por onde Jesus andou. Como mencionado anteriormente, toda semana conduzimos um rebanho de mais de 800 milhões de lares com o Evangelho de Jesus por intermédio do nosso programa de televisão, The Watch. Regularmente, recebemos testemunhos de pessoas que receberam salvação, cura e libertação por meio desse programa. O mundo árabe está recebendo o Evangelho em sua língua nativa. Nosso alcance está se estendendo pela Índia e África. As nações ocidentais, limitadas pelo humanismo, estão sendo tocadas pelo poder sobrenatural dos milagres, sinais e maravilhas. Quem sou eu? Por que Bonnie e eu fomos abençoados com o privilégio de ver Deus fazendo tantos milagres incríveis no nosso ministério? Com certeza, não é por nossa causa. Tudo é obra divina. Eu posso dizer apenas: Senhor, sua misericórdia é tão maravilhosa para com esse órfão. Obrigado, Jesus. Você pode escolher viver com humildade constante diante de Deus. Constantemente ore ao Senhor Jesus. Senhor, quero continuar humilde. Opto pela minha humildade perante o Senhor. E eu não quero que o Senhor seja forçado a me humilhar. É prazeroso deixar o Senhor exaltar e ungir você para a sua obra. Entretanto, você nunca deve se apegar a isso. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Uma das maiores passagens da Escritura sobre humildade, jejum e oração está na eterna passagem do 2º livro de Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônicas 7, 14. Quando a Bíblia diz humilhem-se, não significa que você deve usar roupas pobres e dizer sou humilde. Ela se refere ao estilo bíblico de humilhar-se por meio do jejum, descrito pelo rei Davi no livro de Salmos. Deus deseja nos humilhar individualmente e em grupo por meio do jejum, de acordo com o Salmo 69. Orar, buscar sua face, afastar-nos dos nossos maus caminhos ou arrependimentos. Pois ele, da sua parte, promete que nos ouvirá, perdoará nossos pecados e curará a nossa terra. Embaixadores da libertação. A revelação da graça e a unção para expulsar espíritos demoníacos fazem parte da nossa comissão dada por Deus como embaixadores do Evangelho e da reconciliação. Como embaixadores do Rei, onde quer que estivermos, essa parte da comissão irá conosco. A palavra de Deus diz: o mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Provérbios 13, 17.
Sinto que o corpo de Cristo está se movendo para um novo nível ou lugar de autoridade em grupo para expulsar espíritos demoníacos das pessoas e também da vizinhança, casas e comunidades inteiras. Espíritos demoníacos são reais e sua tarefa é atormentar a humanidade. Nossa tarefa é levar a nossa cruz diariamente e seguir a Jesus. Jesus veio para quebrar todo jugo. Muitas formas de opressão e influência demoníaca produzirão a unção da palavra de ordem falada pelos cristãos cheios do Espírito. Entretanto, existem determinados obstáculos ou fortalezas demoníacas que não se quebrarão até que você associe oração ao jejum e se conecte ao poder do Espírito, como Jesus fazia. Essa resistência extrema à autoridade espiritual é comumente vista em casos de embriaguez crônica, alcoolismo, dependência química, homossexualismo, bruxaria e envolvimento com ocultismo, espírito suicida, depressão, rebeldia ou ilegalidade. Geralmente, esse tipo de fortaleza está associado à praga da pobreza. Quando uma pessoa ou família está lutando com esse tipo de influência demoníaca, descobrirá que não importa quanto dinheiro ganhe, parece que suas finanças sempre pioram por uma série de acidentes, consertos de carros, crise de emprego ou outras calamidades. Essa é uma indicação externa de que uma maldição de pobreza está em ação. Muitos cristãos se sentem impotentes. Outra área que geralmente resiste às orações normais dos cristãos é a área de doença. Algumas doenças, como câncer, a AIDS, a febre hemorrágica ebola, a gripe aviária e a SARS, e quase todas as formas de doença mental, levam com elas um peso paralisante de medo e invencibilidade que muitos cristãos se sentem impotentes para vencê-las por intermédio da oração. Entendo o sentimento e frustração desses cristãos. Porém, também sei das Escrituras que mesmo aquelas doenças mortais e as fortalezas demoníacas devem dobrar seus joelhos diante da autoridade do Senhor ressurreto. Em Milwaukee, Wisconsin, um senhor hispânico muito gentil trouxe até mim seu filho, que sofria de ataques epiléticos a cada 2 minutos em 3. Semelhante à situação que Jesus enfrentou nos evangelhos. Quando vi o garoto pela primeira vez durante aquela noite no culto, pensei que ele estivesse tentando perturbar a reunião, mas não estava. Ele estava tendo ataques. Quando o pai trouxe o garoto à frente para a oração, eu sabia que seria uma daquelas situações impossíveis, que não cedem a não ser que a glória de Deus entre em cena. Quando orei sobre a criança, precisei crer completamente em Deus, porque, na verdade, eu não sabia o que aconteceria. Eu estivera orando e jejuando, e quando exerci autoridade sobre aquele demônio, um odor podre que você não imagina encheu toda a sala de reuniões do hotel. Quando o espírito demoníaco deixou o menino, todos nós sentimos o cheiro de enxofre queimando e ovo podre, mas não nos importamos porque o menino fora curado instantaneamente. Descobri que esse menino sofria de séries constantes de ataques epiléticos, dia e noite, desde o seu nascimento. Não sei como ele parava em pé, ou como sua mente não havia sido destruída por causa da violência dos ataques. Tudo o que eu sei é que, de alguma forma, Deus protegeu o menino até o dia em que o espírito demoníaco foi expulso. Quando eu não tinha força, Deus ressuscitou o morto. Deus detonou a unção para campanhas evangelísticas em massa na minha vida em 1985, a época mais difícil para mim e Bonnie. Ela estava grávida do nosso filho, Aaron.
e teve complicações que colocavam tanto sua vida como a de nosso bebê em risco de morte. Ela estava confinada a uma cama há 3 meses, quando, de repente, Aaron nasceu prematuro de 4 meses. Tudo o que poderia acontecer de errado aconteceu. Dia após dia, batalhávamos pela vida no fraco útero de Bonnie. No meio dessa batalha intensa contra a ansiedade e trevas, Deus apareceu e nos disse: Riam, vocês têm de rir. O que parecia ser inadequado naquele momento mostrou ser exatamente o que o médico prescrevera. Um amigo nos emprestou algumas fitas de Bill Cosby e ouvimos as suas palhaçadas hilárias todos os dias, por semanas a fio, e rimos até doer. Deus estava certo. Aquela hora, gasta em risadas, nos fez sentir como que respirando depois de um longo período de mergulho. Depois de exatamente 25 semanas de gravidez, Bonnie deu à luz a um menino prematuro. Demos-lhes o nome de Aaron e ele estava morrendo. Pesava menos de 1 quilo. Tinha uma grave hemorragia cerebral, má formação dos pulmões e gangrena no intestino. Os médicos disseram que talvez vivesse por algumas horas, talvez dias. Mas se vivesse, teria uma vida vegetativa. Nosso pequeno Aaron mal havia começado a vida. Em meio àquela luta entre a vida e a morte, com a enfermidade e complicações de seu nascimento, eu estava para viajar para Zâmbia e Zaire, na África, para dirigir cultos de cura e treinamentos com o irmão Derek Prince e uma equipe apostólica. Bonnie insistiu que eu mantivesse o compromisso na África. Eu temia que Bonnie tivesse que enterrar nosso filho sozinha enquanto eu estivesse fora. Deixar Bonnie e meu filho foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Antes de partir, lembro-me de ter ungido meu pequeno filho com óleo e de ter lhe dito: Papai ama você. E provavelmente eu não o veja novamente, mas eu lhe dou para Jesus. O irmão Derek e eu tivemos grandes reuniões e campanhas no noroeste da província de Zâmbia, treinando 2.300 jovens pastores e evangelistas. De repente, em um dos encontros, o Espírito de Deus desceu sobre Derek e ele começou a chorar. Ele falava a respeito de equipes apostólicas e da importância de disciplinar pessoas, mas então disse ao povo que ali estava: Ensinei tudo o que sei ao irmão Mahesh. Deus vai ensiná-lo mais, e o fruto em sua vida produzirá 10 vezes mais que na minha. Comecei a chorar e ele também. E então pensei comigo mesmo: como pode ser isso? Não chego aos pés da habilidade para o ensino que Derek Prince tem. Essa habilidade é inteligente, ungida e incrível. Fui sozinho de Zâmbia para Kinshasa, no Zaire, dirigir uma campanha evangelística. No início da primeira noite da campanha, Deus trouxe 100.000 pessoas. E no final da semana, perto de 360.000 pessoas haviam ido aos cultos. O exército do Zaire estava pronto para ajudar e controlar a multidão e documentaram o número oficial de presentes em cada culto. Mais tarde, o irmão Derek me disse que a maior multidão que ele havia visto nos encontros do Zimbábue chegava a 1/10 daquela multidão, ou seja, 36.000 pessoas. Então o Senhor falou comigo e disse: Veja o que eu posso fazer. Eu tinha certeza que não era eu. O poder do Espírito Santo estava lá para curar. Foi durante aquela campanha no Zaire, na atmosfera de glória, que o Senhor me deu uma palavra específica e inquietante de conhecimento durante uma das reuniões. Ainda estava com o coração pesado, carregando o fardo da minha preocupação com Bonnie e meu pequenino Aaron, que estava com a vida por um fio, a meio mundo dali, quando Deus decidiu me dizer claramente que aquele seria o momento.
Há um homem aqui que tem um filho que faleceu essa manhã. Chame-o. Hoje eu vou ressuscitar seu filho. Fiz o que o Senhor me disse e anunciei para a multidão na minha frente que Deus dissera que ali havia um homem que tinha um filho que morrera naquela manhã. Um murmúrio que se transformou em um rugido varreu a multidão. E então o intérprete disse às pessoas o restante da mensagem divina, que se aquele homem viesse à frente, Deus ressuscitaria o menino da morte. Nunca me esquecerei da visão daquele homem correndo até a frente. Nem me esquecerei de como eu me senti naquele momento, pois sabia que não havia jeito de eu ressuscitar o menino da morte. Somente Deus poderia restaurar a vida e o fôlego ao filho daquele homem. Conto toda a história do poder miraculoso de Deus nessa situação no meu livro Only Love Can Make a Miracle. Mas eu lhe direi apenas uma coisa. Cat Cheney morrera de malária cerebral às 4 horas da madrugada. Às 12 horas, Cat Cheney, de 6 anos, espirrou 2 vezes e levantou-se. Miraculosamente, Deus o havia ressuscitado da morte. Uma cópia da certidão de óbito de Cat Cheney foi fotocopiada na minha biografia. Toda a glória desse milagre é apenas dada a Deus, naturalmente. Os sinais e fidelidade do Espírito Santo são incríveis. No mesmo instante, a unção curadora foi até o corpo de meu filho, que estava morrendo na Flórida. Hoje, Aaron é um jovem saudável, brilhante e totalmente comprometido com o Senhor. Na minha fraqueza, Deus revelou sua força. Creio que tudo isso se deve ao estilo de vida de oração e jejum que o Senhor graciosamente me levou a abraçar. Creio que aqueles momentos ajudaram a me tirar do caminho para que Deus pudesse revelar sua glória sem o impedimento de minha carne. O Senhor lançou um fundamento e foi capaz de me purificar de tal maneira para que eu pudesse ouvir mais claramente o que ele estava dizendo e cooperar com ele. E, coincidentemente, havia acabado de completar um jejum de 40 dias para essa viagem. A chave para derrotar as fortalezas das trevas tem 2 partes. Primeiro, devemos ligar o poder do Espírito por meio da combinação de oração e jejum. Segundo, venceremos as maiores batalhas dessa geração apenas quando orarmos e jejuarmos juntos e liberarmos o poder inacreditável do corpo de Cristo em seus joelhos. O Senhor comissionou-me para ajudar a treinar um exército de homens e mulheres que farão as obras de Jesus. Uma parte indubitável das obras dele começa com oração e jejum, porque essas foram as primeiras obras de Jesus em sua missão de destruir as obras do inimigo. A diferença entre vitória e triunfo. Quando o povo de Deus estiver sintonizado com o coração divino, ele nos advertirá e equipará antes de um plano ou ataque do inimigo vir à tona para nos ameaçar. Bem antes do 11 de setembro expor o perigo de células inimigas operarem dentro das cidades dos Estados Unidos, um dos nossos vigias do quartel-general do Watch of the Lord teve um sonho sobre um intruso negro tentando penetrar através dos muros da cidade de Charlotte. Ele imaginou que o intruso já estivesse dentro e planejando ferir. Os líderes dos vigias sentiram que essa revelação era uma indução do Senhor e começaram a orar. O Espírito Santo focalizou nossas orações especificamente para ir contra uma organização terrorista de radicais Mujahid, que funcionava em Charlotte. Pedimos iluminação para toda a operação e para juntar uma força-tarefa de autoridades a fim de se moverem e derrubarem a organização. Um de nossos vigias, um agente federal, estava trabalhando em um caso envolvendo uma organização terrorista,
Mas a informação era secreta e desconhecida de todos nós, à exceção dele naquele momento. Por estar envolvido na investigação, não lhe era permitido falar de jeito nenhum. E ele nos ouviu orando em busca das estratégias específicas necessárias para completar com sucesso a operação. Na semana seguinte, uma união e força-tarefa de aproximadamente 200 policiais, agentes do FBI e membros de 3 outras agências federais conduziram uma extensa operação e descobriram e fecharam uma operação interestadual que usava nossa cidade como base para levantar fundos para apoiar o terror no Oriente Médio. Os presos não sofreram nenhum arranhão. Todas as pessoas indiciadas como resultado da operação foram condenadas pelos crimes de que eram acusadas e a organização foi desativada. O jejum estimula o foco de nossas orações e a precisão do discernimento quanto ao que fazer. Observe atentamente a narrativa bíblica do triunfo do rei Josafá e Judá no livro de 2 Crônicas, quando os 2 maiores inimigos e outras forças vieram em números incríveis conquistar Judá. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuni-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos, mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: Não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos seus profetas e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre.
Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. 2 Crônicas, capítulo 20, do 3 ao 7, do 10 ao 15 e do 17 ao 25. Posicione-se para mais. Hoje, a palavra do profeta para Judá e para a igreja é esta: posicione-se. Há um lugar além da vitória chamado triunfo. Vitória é a capacidade de derrotar seus inimigos, mas triunfo vai além de uma mera vitória. Quando você triunfa, você volta da batalha com mais do que tinha antes. Deus quer lhe dar mais. Primeiro, precisamos aprender como permanecer juntos em tempos de problema e crise. Infelizmente, percebi um fato triste. As pessoas que estão passando por situações dolorosas encontram mais empatia no mundo do que no corpo de Cristo. Acredito que isso aconteça porque nos treinamos para agir, mais como tubarões do que cristãos, quando vemos alguém que está ferido, sangrando e se debatendo nas águas da adversidade ou fracasso. Os membros do corpo de Cristo parecem mais determinados a atacar e cortar seus membros feridos do que correr ao seu lado com apoio, cura e correção gentil, se necessário. O Senhor não tolerará isso na noiva de Cristo. Temos de apoiar uns aos outros na graça e misericórdia porque estamos ligados e unidos em Cristo. Se alguém vacila, todos vacilam. Por isso, o jejum na família de Deus quer ver cada indivíduo de seu corpo abençoado. Se alguém é afetado, todos somos afetados. Então, cabe a nós permanecer juntos e dizer: Senhor, buscamos sua face. Há uma liberação exponencial do poder quando, de modo corporativo, harmonizamos nossa oração e nosso jejum para a vitória. Há alguns anos, uma família preciosa que se mudou do Chile para fazer parte de nossa igreja experimentou a vitória que vem com esse tipo de jejum em grupo. Seu filho, Michael, acabara de completar 8 anos, quando seus professores informaram que havia notado que ele fazia movimentos estranhos com sua cabeça durante as aulas. Seus pais passaram a observá-lo e logo ficou claro que havia um problema e que ele estava piorando. A cabeça de Michael balançava enquanto ele assistia à televisão. Ele colocava a língua para fora e para dentro da boca. Piscava constantemente, sem perceber, apontava o dedo médio para as pessoas e grunhia repetidas vezes, até mesmo quando estava dormindo. Michael foi diagnosticado com síndrome de Tourette, um distúrbio sério nos nervos. Nos 4 anos seguintes, ele e sua família lutaram contra essa doença. Seu neurologista, formado pela Universidade de Harvard, conseguiu controlar sua condição com medicamento forte. Mas logo, o medicamento provocou tantos efeitos colaterais graves que Michael tinha dificuldades até de respirar. Uma quantidade de outros medicamentos foi, da mesma forma, ineficaz para refrear o progresso ou a gravidade de seus tiques. Ao final do 3º ano, ele tinha praticamente um tique por segundo.
Nessa época, nós oramos por Michael e nossa igreja local cercou a família com amor, oferecendo apoio e assistência efetiva. Mas o problema persistia e sua família estava emocional e fisicamente esgotada. No outono, Michael deveria entrar no 6º ano. A frequência de seus tiques praticamente o impossibilitou de ficar na sala de aula. Seus pais estavam prontos para tirá-lo da escola, quando lhes perguntei se poderíamos colocá-lo no topo de nossa lista de oração durante um jejum em grupo de 21 dias. Durante 3 semanas, nossa igreja jejuou e pediu que Deus interviesse por Michael. Algumas pessoas jejuaram o tempo todo. Outras fizeram turnos para pequenos períodos. Logo após o final do jejum, os pais de Michael perceberam que ele não tinha mais tiques quando estava à mesa do café da manhã. A última vez que haviam contado seus tiques na refeição familiar, ele tinha tido 54 por minuto. Agora parecia que não tinha nada. Eles observaram os sinais da doença durante vários dias, mas nunca mais viram tiques. Nada havia sido prescrito, nenhuma medicação, nenhum tratamento especial, nada além do jejum. Deus curara Michael. Há anos, Michael está totalmente bom. Ele é um ótimo aluno, um artista excelente, um jogador de futebol e basquete ativo e um voluntário em nossa igreja local. Atribuímos sua cura completa ao Senhor Jesus Cristo e ao poder do jejum em grupo. O lugar secreto do triunfo. Qual foi a primeira coisa que o rei Josafá fez quando a crise começou? Ele começou um jejum e proclamou. Então, toda a nação pôde ajoelhar-se diante da face do Senhor e orar. Senhor, humilhemo-nos. Quando nos colocamos numa posição inferior, abrimos a porta para Deus se colocar na posição superior. Certa vez, estava participando de um jejum em grupo quando alguém que ouvira a respeito do jejum correu até mim e disse: "Pelo que você está jejuando?" Confesso que fiquei irritado com a maneira com que a pergunta foi feita. Implicitamente, ela dizia que nossa atitude no jejum era a de exigir algo de Deus. Me dê isso, me dê aquilo e aquilo outro. Essa não era a nossa atitude, nem deveria ser. Quando nos humilhamos diante de Deus, nosso primeiro anseio deve ser por Ele. Deveríamos nos humilhar para buscar sua face e não meramente o seu favor. Queremos o Senhor acima de tudo. Queremos o Senhor. Veremos sua glória e sua presença. Moisés conhecia o segredo da bênção. Quando o Senhor deu-lhe uma oportunidade de sair e ser bem-sucedido e prometeu enviar um anjo com ele, Moisés disse: "Não tem jeito, não iremos nem mais um passo se o Senhor não for conosco." O Senhor estava justamente esperando que Moisés lhe pedisse isso, pois o Senhor disse: "Já arrumei as malas, estava só esperando você pedir." O Senhor está esperando você pedir que Ele se envolva na sua situação. O modo mais correto e rápido de fazer isso é humilhar-se e então posicionar-se para o triunfo, não apenas para a vitória, de acordo com o padrão de Deus, em 2 Crônica 20:12. Esdras jejuou e pediu a Deus. O profeta Esdras também enfrentou uma situação agonizante que colocou em risco um grande número de famílias. Xerxes, o rei da Pérsia, deu a Esdras presentes de ouro, prata e outras mercadorias para a restauração do templo de Jerusalém. Então Esdras teve de liderar um grupo de famílias levitas e outras famílias de judeus devotos, e o rico tesouro de ouro e prata pelo perigoso território sem nenhuma escolta armada.
Cada passo que eles davam, distanciando-se do centro do poder de Xerxes, cada vez mais caminhavam em direção a um território perigoso e sem leis. Ao longo do caminho, muitos dos habitantes haviam sido abertamente hostis aos judeus no passado. Esdras, o sacerdote, fez algo de fundamental importância antes de começar a perigosa jornada da Babilônia para Jerusalém. Ali, junto ao canal de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para todos nós, nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e sua ira são contra todos os que o abandonam. Esdras 8, 21 e 22. Esdras falou pela fé quando disse ao rei Xerxes: Deus é forte o suficiente para nos defender. Ele, porém, fez mais do que falar. Ele sabia que havia uma batalha espiritual envolvida. Você não apenas diz coisas sobre Deus, você suporta essas coisas com oração, jejum e intercessão. Isso é o que o grupo de cristãos chamado Igreja foi designado para fazer. Nós temos de ser uma oração e intercessão viva diante de Deus. E estamos ousando dizer com Esdras: Deus se levantará por nós. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Esdras 8, 23. Siga o caminho do arrependimento e triunfo. Todos nós temos hábitos ou padrões de pensamentos que precisamos tratar. Temos fraquezas e pecados que parecem nos derrotar regularmente. E para tornar as coisas piores, sabemos que é impossível fingir perante Deus e conseguir escapar dele com isso. Alguns de nós lutam com a depressão, outros constantemente com um humor miserável e acessos de raiva. Quase todos os pais com quem falei admitiram que já tiveram momentos de acesso de raiva sem motivo justo com seus filhos. Depois, eles sempre se queixam e dizem: por que eu fiz isso? Precisamos ecoar as orações do rei Josafá de 2 Crônicas e dizer ao Senhor: diante desse inimigo não tenho poder algum. Eu me humilho, dê-me a vitória. E isso libera o Senhor para nos purificar internamente, a fim de nos dar um laxante espiritual e nos purificar por dentro enquanto nos humilhamos. Nossa oração constante deve ser: ó Deus, onde houver iniquidade, brilhe a sua luz sobre nós, para que possamos ter comunhão com o Senhor.